Feliz sábado, irmãos! Como vocês estão? Como vocês passaram a semana? É um prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez para mais uma classe bíblica online. E dessa vez do meu lado aqui tem um antigo irmão e amigo em Cristo, dos tempos da época da igreja da rádio, né? Daqui a pouco eu vou apresentá-lo melhor para vocês. Esse daqui é o Tony, Antônio, mas nós chamamos ele por Tony, esposo da Gleida. E eu escolhi essa pessoa aqui, esse ser a dedo, porque é um apaixonado pela área de saúde. E hoje nós iremos falar sobre saúde. Nossa live de hoje é sobre orientação alimentar. Mas antes de mais nada, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Nós iremos estudar aqui agora a nossa 10ª live. Estamos encerrando, para falar a verdade, a primeira temporada da nossa classe bíblica online. Sábado que vem iremos começar a nossa 2ª temporada. Então foram 9 estudos e hoje fechamos falando a respeito de saúde. Queria agradecer a participação de todos, o envolvimento de todos, por você estar nos assistindo. Tenho certeza que você gostaria de estar em lugares bem melhores do que na frente de um celular ou de uma TV, mas você não está perdendo seu tempo. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito para a sua vida e hoje você irá aprender um pouquinho mais das Sagradas Escrituras, não somente isso, mas de alguns conteúdos que o Tony trouxe aqui a respeito da área de saúde que vai melhorar e muito a sua vida, pode ter certeza disso. Quero deixar, antes de mais nada, as nossas redes sociais aí para vocês. Nós estamos transmitindo tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. O endereço você acompanha na sua tela. Deixa eu só colocar aqui certinho. Deu uma pequena travadinha, mas já vamos resolver. Ah, beleza. Ó, o endereço está aí na sua tela. Perfeito? Estamos transmitindo através da Igreja do São Manuel em Nova Odessa. IASD São Manuel NO. IASD, como eu sempre digo, é a abreviação de Igreja Adventista do Sétimo Dia. São Manuel, que fica no Jardim São Manuel, cidade de Nova Odessa, NO. Então, está aí na sua tela. IASD São Manuel NO. Curta lá a nossa página no Facebook, se inscreva em nosso canal do YouTube, ative o sino de notificações para poder receber outros vídeos iguais a esse. Nos siga lá no Instagram e também no TikTok, beleza? Mas não estamos apenas por essas redes, estamos também na nossa rede distrital. Você pode nos acompanhar através do seguinte endereço que está aparecendo na sua tela nesse exato momento. Distrito São Jorge, bem mais fácil, né? Distrito São Jorge. Também Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Vai ser uma bênção ter você como seguidor, ter você como inscrito e nós cresceremos juntos no estudo da Palavra de Deus, ok? Agora, nesse momento, eu gostaria de mandar alguns abraços. Você me permite, Tony? Tranquilo, a gente espera aí. Tá nervoso hoje? Não, estou tranquilo, graças a Deus. O Tony, antes de começar a live, ele estava muito nervoso. Falei, calma, bebe uma aguinha. Ele vai beber uma aguinha. Vou beber uma aguinha aqui agora. Isso, bebe uma água, fica tranquilo. O tema hoje é bem suave, é uma área que ele domina, mas é normal dar um nervosismo. Até eu sinto nervoso em todas as lives, não é porque a gente está aqui faz tempo que a gente também deixa de sentir nervoso. Não, o nervosismo é normal no ser humano, ainda mais para a gente estar falando de um assunto tão sério. Mas vamos lá, para a gente não perder muito tempo, quero mandar os primeiros abraços, ok? A primeira pessoa que entrou aqui hoje, algumas pessoas estão chegando, hein? Você andou convidando bastante gente, não convidou não? Eu deixei por conta da minha secretária, a Gleida. Vamos lá. Eu estava ocupado com o material aqui. Sheila Cristina Cruz, boa tarde, feliz sábado. Temos também a nossa irmã Cida, tá aqui ó, a Cida. Feliz sábado, meu amigo Tony. Tá vendo que ela tá desejando feliz sábado para você, para mim ela não tá, né? Obrigado, Cida, um abraço para vocês, Cida. Cida, feliz sábado. Tenho certeza que o abraço foi para os dois aqui. Vamos ver aqui quem mais? O Vladimir Cantori. Vladimir Cantori está lá no Facebook nos acompanhando. Então, um grande abraço para você, Vladimir, para sua esposa, para toda a família, tá bom? Deixa eu ver mais quem está aqui. Tá, Erice Alencar. Olha, Erice apareceu aqui na nossa live e está mandando uma mensagem para você, Tony. Ó. Boa tarde, Tony, meu amigo de uma família que amo. Quer mandar um abraço para Erice? Obrigado aí pelo carinho, viu? Um abraço para você também, para todos que estão participando aí, que recebeu o convite.
Eu vou virar muito de lado aqui para poder ver os comentários e projetar na tela, tá bom? Erice, seja muito bem-vinda. Você, Heraldo, Patrícia, Thiago Grilo, todo mundo aí da família, tá bom? E tem também a Sirlene. Oi, Sirlene. Ah, não, a Sirlene tá por aqui. Cadê a Sirlene? Parece que a Sirlene entrou, tanto é que a Erice está mandando um abraço para a Sirlene. Mas eu não vi nenhum comentário da Sirlene. Sirlene, se você estiver aí assistindo a gente, deixa um comentário para a gente mandar um abraço para você. Mas de qualquer forma, ó, grande abraço para você, Sirlene, tá bom? Agora sim, a minha mãe também está assistindo, junto com o meu pai, também pelo Facebook. Então tá aí o comentário dela. Simplesmente boa tarde, só para mostrar que tá aqui, né? Opa, tô presente aqui então. Viu, Denilson? Eu queria mandar um abraço pro seu pai, que a gente sempre trabalhava junto lá na rádio, né? Abraço aí pro senhor, tá bom? Fico contente de saber que o senhor tá aí. Então do lado da minha mãe tá meu pai, Eduardo Araújo. Isso, exatamente. Mãe, pai, como eu sempre faço, um beijo para vocês. Obrigado por estarem prestigiando mais uma classe bíblica online, ok? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui no Facebook, Tony, porque senão a gente... Ah, tem um comentário. Ó. Essa pessoa, você vai ter que mandar um beijo. Aí, ó. A Erice, ó. A Erice acabou de comentar, ó. Um abraço para o seu pai, Denilson. E não só isso, ela colocou agora há pouco, ela mandou um feliz sábado para os dois, ó. Feliz sábado, amados. Ah, tá vendo? Agora sim, Erice, você mandou um feliz sábado para mim. Mas essa pessoa você vai ter que mandar um beijo. Olha só aqui, ó. Quem entrou? Boa tarde, é a Gleida Avanço. Olá, Gleida. Como o Denilson falou, eu já até imaginava, né, que eu mandar um beijo para quem? Para minha esposa, né? Um beijão para você aí, tá? Obrigado. Que nem eu falo para as pessoas que vêm aqui, experimenta não mandar um beijo que você vai dormir no sofá. Quando chega em casa, né? Exato. A Sirlene, agora sim, a Sirlene apareceu. Sirlene Rodrigues, oi, boa tarde. Sirlene, Deus te abençoe, Deus abençoe você, sua família, todo mundo aí. E pessoal, vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, compartilha com as pessoas. Compartilha o perfil do Instagram, tá? Porque não tem um link para a live, né? Acontece nos stories. Mas se você estiver no Facebook e no YouTube, compartilhe o link com outras pessoas, compartilhe no seu feed de notícias, no seu perfil. Manda pelo WhatsApp para as pessoas, nós iremos falar sobre um tema muito importante. Então, por favor, compartilhem. Mensagem boa tem que ser divulgada. A Nininha Avanço, conhece? É minha irmã. Acho que a Nininha e minha irmã está assistindo. Um abraço para você aí, Nininha, e para minha mãe. A centenária que fez aniversário semana passada. A Nininha está assistindo a gente pelo YouTube e mandou a seguinte mensagem. Meu querido irmão, boa sorte. Obrigado aí, Nininha. Ela falou, boa sorte, hein? Será que você vai mandar bem hoje, Tony? Olha, tem muito... Oi, pode falar. Eu me preparei aqui um bom conteúdo para compartilhar com as pessoas, né? E eu acredito que Deus está no controle, vai dar tudo certo, sim. É uma experiência nova para mim, estar aqui, mas com certeza vai dar tudo certo. Você também está no controle aí. O Espírito Santo de Deus está no controle dessa live. Eu quero mandar um abraço para muitas pessoas que estão lá no Instagram. Ó. Débora Souza, a Gleida entrou, mas já está no Facebook. O Paulo Ranato, conhece? Ranato? Acho lá de São Manuel, né? São Manuel. O Paulo está aqui, Paulo Ranato. Paulo, espaço, Ranato. Eu não conheço, mas boa tarde para você, Paulo. Marali Cosméticos também entrou. Ah, Maiara Lisiane. Quem que é Maiara Lisiane? Lisiane Um abraço para você, Maiara. Um beijo, viu? Eu não consigo projetar os comentários do Instagram por enquanto, mas eu vou ler todos os comentários, tá? Ela disse assim: olá, pai Denilson. Deus abençoe vocês e que essa live seja uma bênção na vida de todos que assistirem. Amém. Deus seja louvado, Maiara. Obrigado pela sua participação. Pai, estamos aqui todos assistindo. Eu, João Paulo, Silvana e o seu Florisvaldo. Então tá todo mundo acompanhando você lá, hein? Aí, pessoal, um abraço para vocês aí, tá? Denilson, leia aqui no Instagram. Tá lido, Maiara. Beleza? Tá lido. Tem a professora Bruna. Professora Bruna também entrou. Coisa linda. Esse meu tio é lindo demais.
Eu costumo falar que eu estou precisando de fazer uma pequena plástica. Olha só como eu fico melhor, ó. Daqui a pouco vou mostrar uma live que você tinha os cabelinhos ainda. Uma live não, vou mostrar uma foto com os cabelinhos. Vou entregar ele aqui como que ele era uns 5 anos atrás. Marali Cosméticos, boa tarde, sou eu, Jane, prima da Gleida. Jane, prima da Gleida, manda um abraço para ela. Abraço aí, Jane. Feliz de ver vocês aí, tá? Pinheiro Silvânia também entrou no Instagram. Professora Bruna, coisa linda, vai dar certo sim, tio. Ela falou, vai dar certo. A Silvana é minha sobrinha e a outra que você mencionou ainda há pouco é minha cunhada. E tem bastante gente aqui, hein? Olha só, ela tá dando risada, a professora Bruna. Eu não aguento ela tá dizendo. Irmão, se vocês quiserem ter os seus comentários projetados aqui na live, vão lá no YouTube ou no Facebook, que aí eu consigo jogar o comentário na live. Mas eu vou continuar lendo os comentários do Instagram, tá bom? Vocês não vão ficar sem esse retorno, tá bom? E a Marali Cosméticos agradeceu a você, Tony. Por enquanto, obrigado aí. Tem o Antônio, nosso irmão, lá do Jardim São Jorge, onde você frequenta, né? São Jorge, né? Ele está dizendo o seguinte: olá, querido Denilson e Tony, estou ao vivo. Deus abençoe vocês, meus amados. Grande abraço. Grande abraço para você, Antônio. Um abraço também para a Helena, para todo mundo aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém. A gente vai ter que parar um pouquinho os comentários. Tem muito comentário aqui. Olha só, a Irice mandou um abraço para sua mãe. Um abraço para sua mãe, Tony. Linda. Um abraço para sua mãe, Tony. Linda, ela é sua família. Pode deixar que eu vou mandar um abraço para ela. Fica tranquila, viu? E eu quero mandar um abraço também pro Kel. O nome dele é Cleverton Pãozinho, mas a gente conhece ele como Kel. Meu amigo Kel, lá do Bordon, está aqui prestigiando a live mais uma vez. Grande abraço, Kel, para você, para sua esposa, para os seus filhos. Enfim, vamos lá. Erice Alencar. Ela colocou mais um comentário aqui, ó. Vocês serão um sucesso, pois Deus está à frente. Amém. Espírito Santo de Deus está dirigindo essa live e tudo vai dar certo. Pode ter certeza disso. Deixa o nervosismo de lado, que Deus vai guiar todas as coisas. Agora sim, olha só. A Fernanda Bissoli. Nossa, gente, tem muito recado aqui. A Maiara Lisiane, ela entrou lá no Facebook. Vou colocar o comentário dela. Ela disse o seguinte, ó. Boa tarde, Pai Denilson. Deus abençoe vocês e que essa live seja uma bênção para todos que assistirem. Amém. Vai dar tudo certo. A Fernanda Bissoli, a Fernanda, nossa querida irmã lá, Fernanda. Boa tarde, Denilson Araújo e Tony. E um feliz sábado para vocês. Obrigado, viu, Fernanda? Deus abençoe você, seu esposo. A Maiara Lisiane, sua filha. Mais um comentário aqui que ela colocou. Estou muito feliz em ouvir meu pai falando hoje sobre esse tema que ele ama muito. Gosta ou não gosta da área de saúde? Sim, gosto. Depois eu vou até falar quando que eu comecei a me interessar por isso aí. Olha só, eu vou ter que parar agora nos comentários. Amanda Muniz entrou. Minha filha caçula. Deus use vocês, será uma bênção. Irmãos, eu li todos, tá bom? Vou ter que parar por aqui. Beleza, eu li todos, vou ter que parar por aqui para a gente prosseguir, tá bom? Qualquer coisa eu leio mais comentários depois. Bom, agora chegou a hora de você se apresentar. Como eu falei para vocês, esse daqui é meu amigo e irmão em Cristo, Tony. Nós frequentamos juntos a igreja da rádio e eu sei que ele sempre foi apaixonado pela área de saúde. Falei, vamos ter uma live sobre orientação alimentar, você não quer passar a live comigo? Ele aceitou, sem questionar nada, e hoje está aqui comigo. E a palavra é toda sua. É isso aí, obrigado, Denilson. Boa tarde a todos, né? É uma alegria poder estar aqui compartilhando esse tema com vocês. E como o Denilson já mencionou, eu sou o Tony, para aqueles que não me conhecem, né? E em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, porque eu estou tendo essa oportunidade, né, de poder compartilhar algumas informações interessantes da área da saúde, né, das quais eu tenho me envolvido ultimamente, né. E também agradeço você, Denilson, por ter me convidado, né, como você falou, você sabia que eu gostava da área da saúde, né, e você me convidou. Na verdade, ele falou que eu aceitei sem hesitar, né, mas, na verdade, eu tive que dar uma de durão para aceitar, porque né, eu nunca participei de uma live assim, mas com certeza vai dar tudo certo, vai correr tudo bem, né. Mas, na verdade, o nosso objetivo aqui hoje, o que é? É fazer nada mais, nada menos
do que passar um bom conteúdo para vocês sobre aquilo que faz parte da vida da gente. Afinal, Denilson, você fala aquilo que você não faz? Não, eu tenho que falar aquilo que eu faço. Então, eu tenho que viver aquilo que eu falo. Exatamente. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é dando, na verdade, um testemunho daquilo que a gente quer compartilhar com vocês, porque a gente acha que é bom, que está fazendo bem para a gente. E, na verdade, não adiantaria nada eu e o Denilson vir aqui hoje, né, para falar de saúde, fazer um bonito discurso aqui, sendo que nós não desse o exemplo para vocês, né? Então, eu gostaria de ficar bem claro aqui hoje, né, nessa tarde, que nós estamos aqui fazendo aquilo que a gente acha que é bom para a gente e quer compartilhar com vocês. E a gente espera que vocês também tornem na vida de vocês, pelo menos daqueles que ainda estão tentando e não estão conseguindo, né, que façam do que nós vamos fazer aqui hoje, mostrar um hábito na vida de vocês. E eu queria, Denilson, sabe fazer o que aqui agora? Eu tenho uma estratégia para passar para as pessoas, porque as pessoas costumam perguntar para mim quando eu falo de saúde: ô Tony, é difícil mudar os hábitos? O que eu falo? Sim, é difícil. Você também acha que é difícil, né, Denilson? Foi difícil. Então, eu também acho difícil, mas só que tem uma estratégia interessante que ajuda você a conseguir. E eu quero compartilhar com você agora. É uma palavrinha bastante interessante, ela se chama envolvimento, tá? Ou seja, quando você se deixa levar, quando você se deixa influenciar por aquilo que é bom, com certeza, você se dando a oportunidade, você vai conseguir. E é o que nós estamos fazendo aqui, tá? Na verdade, essa oportunidade que o Denilson me deu para falar de saúde, é uma forma de eu me envolver ainda mais com a saúde e eu estar fortalecendo a mudança de meus hábitos, tá? Então, eu me interessei por essa mensagem da saúde cerca de mais ou menos 8 ou 10 anos atrás, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas é mais ou menos isso aí. Eu sou ruim para fazer as contas, sabe, Denilson? Tá? Mas, na onde que eu me interessei por essa mensagem? Foi na igreja adventista. Agora, as pessoas podem falar assim para mim: mas Tony, na igreja adventista, a igreja adventista faz você mudar de hábitos, né, na questão da saúde? Sabe o que é? Na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas a igreja adventista, ela prega a mensagem da saúde. E quando eu me tornei membro da igreja adventista, eu comecei a me envolver com alguns eventos, né? O Denilson até se lembra de um evento que a gente participou junto. Se eu não me engano, o Denilson deve ter até uma foto, né, Denilson? Eu tenho uma foto aqui, Você está dando risada por quê? É por causa do meu cabelo? Eu estou dando risada. Primeiramente, eu não vou passar a foto, não. Primeiro eu vou passar isso daqui, ó. A gente, inclusive, até se especializou em algumas áreas da nossa igreja. Aí tá uma foto quando a gente fez o curso de liderança da Endras, né? A Gleida fez o curso de saúde, né? Ela fez curso de saúde e a gente tinha feito evangelismo. São fotos que eu achei aqui, mas a foto que eu estou dando risada, irmãos, é essa daqui, ó. Se vocês observarem bem, aqui estou eu, certo? Um pouquinho mais magro, tudo bem. A Gleida está logo ali atrás, inclusive o Thiago está ali, que já participou de uma live. Só que olha só uma pessoa com cabelo aqui, ó. Escondido atrás dessa moça com uma folha na mão. É o Tony. Pode falar, Tony. Nessa época eu tinha cabelo, mas aí um dia o pessoal lá em São Paulo me pegou e passou a maquininha no meu cabelo e até hoje eu tô assim, né, desse jeito, e eu acho que eu fiquei até melhor assim agora, né? Isso daí foi uma feira de saúde que aconteceu lá no Marajoara, né? Exatamente. E quanta gente apareceu, hein? Nessa época aí o distrito inteiro se envolveu com esse projeto, a Gleida também participou, como você falou, e o Tiago, o pessoal, você fazia uns cálculos lá, né? E tudo isso, por que a gente está falando isso sobre vocês? Porque eu mencionei para vocês que como que a gente consegue mudar os nossos hábitos alimentares? Através de envolvimento, né? Outra coisa que tem me ajudado também a mudar os meus hábitos é que eu tenho passado algumas informações de culinária saudável para as pessoas, né? E quando eu passo essas informações de culinária saudável, eu não posso dar um mau exemplo, né? Com certeza, se eu fizesse isso, eu estaria sendo hipócrita, né, Denilson? Na verdade, eu tenho que passar as informações que eu faço, né? E agora, para 2022, eu espero que a gente, Denilson, inclusive você, a gente possa trabalhar junto nessa área de saúde, né? Quem sabe a gente vai poder promover algum projeto novo, né? Correto? Sim. E tenho certeza que oportunidade não vai faltar. E eu espero contar com você, se a gente puder desenvolver alguma coisa. A gente é parceiro. É isso aí. Tony, você poderia fazer uma oração inicial, então, para a gente começar nosso estudo? Sim, tranquilo. Oremos.
Querido Deus, muito obrigado, Pai. Estamos aqui através desta ferramenta que vai ao alcance de muitas pessoas nas casas, e com certeza essa mensagem que vai ser colocada aqui, esse conteúdo que vai ser transbordado aqui, vai chegar até as pessoas, e com certeza elas vão se sentir tocadas, e o seu Santo Espírito vai fazer o trabalho delas poder mudar os hábitos delas. E que seja uma bênção na vida da gente e na vida das pessoas. A gente agradece em nome de Jesus. Amém. Amém. Tony, uma coisa que eu anotei aqui, que eu até esqueci de falar, é que aquela feira, eu guardei a data aqui, eu olhei no você arquivo. Marcou a data? Dia 30 de agosto de 2015. Tá. Nossa, faz tempo, hein? Faz um tempinho já. A gente precisa fazer uma feira de saúde de novo, precisa. Né? Apesar que essa pandemia que surgiu aí está impedindo da gente fazer muito projeto da igreja, né? Sim. Agora em 2022 eu acredito que, como deu uma acalmada, acho que vai dar para reativar o projeto. Sim, vamos lá então? Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero deixar para os irmãos, deixa eu só ver se tem mais algum comentário. Mais pessoas entraram aqui, ó. Mais pessoas entraram. A Patrícia, tinha citado o nome dela agora há pouco, né? Então a Patrícia aqui, casada com o Thiago Grilo, está ali nos acompanhando. Patrícia Parras, boa tarde. Deus abençoe, Patrícia, pela sua participação, pela sua presença aqui. E a Irícia também está dizendo, estamos ligados em vocês, pois vocês são uma bênção. A família do Tony é um sucesso. Amém, obrigado. A Bianca Negri, eu acho que é isso. Eu vou ter dificuldade de falar sobre o nome, mas está aí na tela, tá, Bianca? Ela disse, ó, tema muito importante e interessante. Realmente. E a Gleida acabou de comentar aqui no Facebook que tudo tem que partir de decisão, inclusive ter hábitos saudáveis. Exatamente. Bom, são esses os comentários por enquanto, tá bom? E mais pessoas estão entrando. O Eric Bruno Verso entrou no Instagram, está nos assistindo. Seu genro? Um abraço aí, Eric. Muito obrigado, viu, Eric, pela sua presença aqui nessa live. E eu quero deixar para vocês o nosso QR Code, antes que eu esqueça. Nesse QR Code, irmãos, nesse código aí, escaneie com o seu celular. Se você estiver assistindo a live através da TV ou de um notebook, escaneie com o seu celular, que vocês serão redirecionados a um site onde tem um botão bem grande assim, quer estudar a Bíblia, um botão vermelho. E além desse botão tem os nossos links de acesso para as nossas lives semanais também. Mas caso você queira estudar a Bíblia, essa é a oportunidade. Escaneie esse código, ou se não, digite aí no seu celular, bit.ly/classe bíblica online. Repetindo, bit.ly com ly/classe bíblica online. Tanto lendo o QR Code quanto digitando, vocês vão parar no mesmo lugar. É uma página onde você pode solicitar estudos bíblicos. A equipe da Classe Bíblica Online está de braços abertos para poder receber esses pedidos e dar todo o suporte espiritual que talvez você esteja precisando. De repente você quer que a gente ore por você, de repente você quer desabafar, conversar. Enfim, essa é a oportunidade que a gente tem de estreitar, não sei se é esse o verbo. Os laços, porque nós somos todos uma só família, todos somos filhos de Deus. Tony, quer falar? Inclusive, Denilson, queria falar para o pessoal de casa que a igreja, né, eu mencionei para vocês ainda há pouco, por que eu consegui mudar meus hábitos, né? Porque eu me envolvi com as coisas que tem na igreja, né? com os projetos e a mensagem de saúde que a gente apresenta. Então, Denilson, tem bastante conteúdo para compartilhar com as pessoas. Quem se interessar, o Denilson já deu o recado aí, né? Tá aí o QR Code. Eu vou tirar ele num momento aqui, num instante, porque eu quero colocar o comentário da Fernanda, e vai ser o último antes da gente começar a nossa classe bíblica. Ela disse o seguinte: quando vocês fizerem a feira de saúde, me avise que vou aqui de Leme aí, tá só para ajudar vocês. Que bom, né? Vamos lá então. O QR Code está aí na tela por enquanto. Tony. Pois não. A questão da alimentação é amplamente discutida no meio cristão. Por quê? Porque existem algumas divergências, denominações que têm um determinado costume alimentar, né? um regime alimentar. Algumas denominações, inclusive, permitem o uso de bebidas alcoólicas como o vinho, por exemplo. Não vou citar o nome da denominação, mas inclusive uma dessas pessoas entrou em contato comigo, querendo estudar a Bíblia comigo,
e eu acabei dizendo algumas coisas, não sei se eu fui muito grosso, fui muito objetivo. Tem que tratar com carinho, né? Jesus tratava com carinho. Eu tratei com carinho, mas a pessoa... impressão sua, você tratou bem. A pessoa me chamou de fariseu só porque eu falei a respeito da lei, e depois eu falei a respeito de bebida alcoólica, e enfim, essa pessoa falou, não, mas onde já se viu proibir vinho? Isso não existe na Bíblia. Mas enfim... Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas a respeito da alimentação também, que existe muita diferença de uma denominação para outra, né? Algumas fazem um uso assim de alimentos que na Bíblia são proibidos, enquanto a gente restringe um pouco. Quem será que está certo? Quem será que está errado? Enfim... A Bíblia responde, né? A Bíblia vai responder. E hoje, à luz da Bíblia e também Espírito de Profecia, para você que não assistiu nossa live, Espírito de Profecia com a Mariana, assista aí no nosso canal. Foi muito interessante e vai dar para reaproveitar muito conteúdo para essa live. Espírito de Profecia também vai trazer orientações que trarão mais saúde e qualidade de vida para todos nós. Exatamente. Primeira pergunta. Vai lá. Deus estabeleceu, acredito eu, um regime alimentar original. A pergunta é justamente essa. Qual foi esse regime estabelecido por Deus? E eu quero que você já responda junto como que era a longevidade das pessoas que praticavam esse regime nessa época. Então, vamos para a Bíblia, né? Eu vou pedir para você, Denilson, procurar aí para a gente, Gênesis 1, 29 e 30. Aí depois a gente menciona os outros versículos, né? Da segunda opção, né? Para complementar. Olha só, Gênesis 1, 29 a 30. Diz o seguinte, ó. E disse Deus ainda... Irmãos, abram suas Bíblias, tá? Eu vou abrir a minha aqui para acompanhar. Gênesis 1, 29 a 30. Isso. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Verso 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, e lhes será para mantimento. E assim se fez. Pronto. Agora é comigo? Agora é contigo. Então é o seguinte, pessoal, veja bem. Esses dois versos aqui, que nem o Denilson mencionou, a dieta original. Por que é uma dieta original? Porque aconteceu lá no Éden. Foi quando Deus instituiu, né, o que o homem deveria se alimentar. Afinal de contas, Denilson, quem é que projetou o ser humano? Deus. Então, se Deus projetou o ser humano, ele sabe muito bem como o ser humano funciona, mais do que qualquer cientista, né? Então ele sabia qual que seria o combustível do ser humano, né? Inclusive, ele sabia quais as propriedades que teria nesse alimento que ia atender as necessidades das pessoas, né? Para que elas sobrevivessem. É claro que antes do pecado tinha também uma outra coisa, que era a árvore da vida, mas nós estamos falando aqui dos alimentos que Deus instituiu lá no Jardim do Éden, que é a nossa dieta original. Tá? Então, o verso vem falando aqui, o que Deus deu para o homem consumir. Né? Eis que vos tenho dado todas as ervas. No caso, essas ervas seriam aquelas plantas na superfície da terra. O próprio versículo aqui menciona, ervas que dão semente e se acham na superfície da terra. Ou seja, são grãos. Né? Esses grãos são os carboidratos. A gente precisa de carboidrato para viver, não precisa? Sim. Me dá alguns exemplos de carboidrato. Então, esse carboidrato aqui, pessoal, na verdade, era carboidrato integral, né? Não era refinado, porque naquela época não tinha nada processado. Não tinha indústria. Era grãos, né? Todo tipo de grãos. Aí inclusive, o pessoal pode até comentar, vários grãos que nasciam nessas folhagens, na superfície da terra, né? E esses grãos tinham o carboidrato, né? E outra coisa que Deus fala aqui também nesse versículo aqui, ó, essas plantas davam na superfície da terra, né? E todas as árvores em que há fruto. Agora, quanto ao fruto, já era outra árvore, né? No fruto, Denilson, o que Deus colocou no fruto do ser humano? Ele colocou a vitamina C, né? As vitaminas, né? E os sais e os minerais, né? Olha só como que Deus trabalha. Ele sabia que o homem precisaria. Então, ele já colocou o alimento com a substância que ia fazer a manutenção do corpo. Nós vamos falar sobre isso aí.
E depois ele fala também das árvores que produziam semente, né? Essas árvores que produziam semente são aquelas grandes árvores que, as oleaginosas, por exemplo, as castanheiras, né? Essas árvores, elas produziam a semente e você encontrava nessa semente as proteínas. Olha só, tem gente que fala assim, quando você fala de uma dieta vegetariana, mas onde está a proteína? Né? A proteína está aí. E na verdade, não só nessas sementes tem proteína, como nos grãos também, como no feijão, na lentilha, né? Então a gente encontra proteína em vários alimentos. E não é por conta de falta de proteína que você vai deixar de consumir a carne, né? E o leite. E talvez até o ovo. Agora veja bem, nós não estamos aqui para falar para você parar de consumir carne, tá? Não estamos aqui falando, querendo pegar você pro colarinho e falar assim, ó, larga da carne. Não estamos falando isso. A única coisa que eu gostaria de adiantar, Denilson, é que quando Deus instituiu esse regime alimentar lá no Éden, a nossa dieta original, o ser humano não consumia carne. Você está entendendo? E onde que o ser humano tirava a proteína? Fala para mim, me ajuda aí, Denilson. Dos vegetais. Dos vegetais, dos das alimentos, sementes, das oleaginosas. Né? Eu só quero ressaltar, Tá. Irmãos, aqui a gente está falando sobre a dieta original, tá bom? Exatamente, original. Então, daqui a pouco iremos falar sobre a carne, tá bom? Mas de onde tirava? Proteína vegetal, proteína dos alimentos mesmo. A dieta da carne, né, só passou a fazer parte da vida do ser humano na dieta onívora, quando Deus instituiu. Mas vamos falar sobre isso aí. Mais para frente a gente vai responder vamos essa passar pergunta. o carro na frente do boi, não, né? Uma coisa de cada vez. Isso. Então, é isso que aconteceu, né? Essa dieta original é muito importante. E aí, Denilson, deixa eu perguntar um negócio para você. Você quer que eu coloco já esses versos aqui? Vamos colocar, né? Da primeira pergunta, para depois eu falar sobre a dieta que eu quero apresentar para as pessoas? Seria a segunda pergunta aqui que foi junto, né? Que está junto com a primeira. Está na primeira pergunta, na verdade, né? Porque parece que a dieta original, ela impactava diretamente a longevidade dos patriarcas da Bíblia. Né? Então, eu tenho alguns versículos aqui. Exato. Você pode me passar quais que são? Gênesis 5, tá? Verso 5, 8 e 27. Vamos lá então. Tá. Gênesis 5, verso 5, está aí na tela. Os dias todos da vida de Adão foram 930 Olha só, anos. Quanto que ele viveu, hein? E morreu. Agora, verso 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E agora vem o campeão, hein? O campeão de todos. Verso 27. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Exatamente. Então, pelo visto, os patriarcas da Bíblia, eles viviam muito, justamente por causa da alimentação, podemos dizer isso. Né? Imagine os alimentos que tinha lá no Jardim do Éden, né? Tá certo que tinha a árvore da vida, né? Mas depois do pecado, esses patriarcas vieram depois do pecado. Então, isso prova que a alimentação faz parte, né, da vida dessas pessoas, né? Sim. Agora você pode falar um pouquinho sobre essa dieta que você trouxe pra gente? Exatamente. Isso aqui é importante, pessoal. Sabe por quê? Porque essa dieta anti-inflamatória, na verdade, não sou eu que estou recomendando para vocês. É a própria ciência, ok? Inclusive hoje, se você fizer uma pesquisa nas ferramentas que nós temos ao nosso alcance hoje, você vai perceber que tem muita gente recomendando uma dieta inflamatória e que tem tudo a ver com a dieta original. Dieta anti-inflamatória. Eu falei inflamatória? Você falou inflamatória. Desculpa, pessoal. É uma dieta anti-inflamatória. Exato. Tá? E nós vamos também falar sobre uma substância pró-inflamatória que prejudica o corpo, que é justamente por causa da dieta que as pessoas não seguem, que é essa dieta que tem que seguir, ou a dieta original do Éden, ok? Então faz uma síntese para a gente aí, fazendo um favor, Tony, desse conteúdo. Em primeiro lugar, a gente estranha, né? As pessoas me perguntam, mas fazer uma dieta, Tony? É complicado, né? Fazer uma dieta, né? É porque tem gente que faz dieta da sopa, fica sem comer, e tem gente que come até babosa para emagrecer, sabia? É complicado. Babosa não é para cabelo, não? Oi? Não é para passar na... Então, passa no cabelo, mas ela é comestível também, viu? É comestível. Então, na verdade, seria muito interessante se as pessoas adequassem seus hábitos a essa dieta. Agora, por quê? Por que é interessante? Porque, em primeiro lugar, tem gente que vai gostar agora do que eu vou falar. Pessoas que estão acima do peso, vai diminuir o peso. Olha pessoal, com certeza, quem praticasse a dieta inflamatória, quando eu falo de dieta anti-inflamatória, você lembra da dieta lá
original que nós acabamos de mencionar aqui em Gênesis 1:29, né? É isso? E com certeza você vai perder peso. Outra coisa, vai diminuir o risco de doenças também, tá? A gente vai explicar por quê. Então, essa dieta, ela se adapta à dieta, né, original lá do Éden, quando Deus estabeleceu. Nós acabamos de ler aqui em Gênesis 1:29, né? E aí, continuando, para você entender o que acontece quando você assume essa dieta anti-inflamatória, você precisa entender o que é uma espécie de inflamação. Primeiro, Denilson, uma inflamação, eu vou falar de uma inflamação que acontece assim quando você faz um corte no braço, que é uma inflamação que não é por conta de uma doença. Aconteceu um acidente e você machucou o braço, né? E aí o que acontece? O corpo, nessa inflamação, ele envia agentes de defesa para evitar que aquele corte entre algum tipo de bactéria. E aí depois o que ele faz? Ele cicatriza o local. Percebe? Então isso é uma inflamação. Eu estou falando isso para vocês entender só o que é uma inflamação. A inflamação é uma resposta que o corpo dá, né, para ele enviar agentes de defesa naquele lugar. Agora, tem uma coisa muito importante que eu quero ressaltar, que é uma inflamação que acontece dentro do nosso corpo, Denilson, uma inflamação invisível, entendeu? Aqui já é diferente, né? Nós podemos ter reações inflamatórias em cortes e em lesões, mas agora a inflamação é lá dentro do nosso corpo. Então o que acontece? O corpo ele reage através de uma reação anti-inflamatória, onde a resposta inflamatória tem que ser controlada pelo próprio corpo, ou seja, o próprio corpo vai fabricar substância para fazer a manutenção do corpo. No caso, a manutenção das células que estão inflamadas por conta da pessoa não seguir essa dieta anti-inflamatória, que é a dieta original do Éden. Olha só que interessante, percebe? Então, o que acontece aqui? Isso acontece a ponto de o corpo ter que produzir substâncias que estão ligadas diretamente, proporcional à alimentação. Então, se você consumir muito corte de carne, de gordura saturada, se você ingerir carboidratos simples, né, farinha branca, né, o que são os carboidratos simples? São as farinhas brancas, os alimentos processados, né, os alimentos industrializados, você vai fazer com que seu corpo fabrique essa substância aqui pró-inflamatória, que é a citocina pró-inflamatória. Isso vai causar uma inflamação nas suas células, tá? Você vai ficar doente, pode até contrair um câncer, né? E se você fizer a dieta original do Éden, que nós apresentamos aqui, o seu corpo vai fabricar a citocina anti-inflamatória e você vai ficar livre de doenças. Então, se a pessoa estiver acima do peso, significa que as células dela estão inflamadas. O que ela tem que fazer? Mudar os hábitos alimentares dela para o corpo fabricar mais citocina anti-inflamatória, para essa substância agir na molécula que envolve a célula, porque a molécula de uma pessoa que está acima do peso, por exemplo, está inflamada. E essa substância aqui anti-inflamatória, que é a citocina, ela vai desinflamar aquela membrana que envolve o núcleo da célula, e os receptores que estão grudadinhos ali naquela membrana vão agir em função da insulina liberada pelo pâncreas e vai ativar umas válvulas também que estão grudadinhas nas células, nas paredes das células, para permitir a passagem de glicose. Quando isso acontece, você vai ser muito feliz. Para isso, tem que praticar essa dieta anti-inflamatória. Beleza? Beleza. Não sei se eu confundi um pouco o pessoal. Mais claro impossível. Eu nem vou questionar, porque um pouco do que ele falou para mim é grego, mas como ele gosta muito da área de saúde, eu estou confiando. E mais uma coisinha que eu queria acrescentar aqui, cortando você, desculpa. Essa substância, pessoal, ela está ligada diretamente, proporcional àquilo que você consome de alimento, tá? Eu já expliquei, né? Se você consumir muito carboidrato simples, muita gordura saturada, as suas células, as membranas da célula vão inflamar. Mas se você fizer a dieta original aqui do Éden, você vai ficar livre de obesidade, né? E vai também prevenir doenças. Perfeito? Perfeito. Eu acho que já encerra por aí essa dieta. Espero que o pessoal captou, né? E qualquer dúvida, que nem você falou, Denilson, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aí, né, com o Denilson, e a gente pode esclarecer mais dúvidas, tá? A gente vai ficar muito feliz de compartilhar o conteúdo que a gente tem para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato pelo QR Code, eu redireciono suas dúvidas de acordo com o conteúdo, né, de acordo com o que você está perguntando, eu redireciono o seu conteúdo,
Sua pergunta, aliás, sua dúvida para o Tony, Exatamente. ele terá o maior prazer em lhe Com ajudar. certeza, vai ser uma ok? alegria muito grande. Vamos lá, Tony. Vamos lá. Segunda pergunta. Além da alimentação que contribuía, né, para a longevidade dos patriarcas na Bíblia, o que também contribuía para a longevidade deles, de Adão e Eva e seus descendentes? Agora, é a única pergunta que foge de alimentação, que foge do tema de alimentação. Exatamente. Mas é importante fazer essa pergunta para que os irmãos saibam que não basta só uma alimentação, basta o que mais? Então, relacionamento com Deus, né? Nessa época aí as pessoas se relacionavam com Deus, as pessoas falavam com Deus, né? Então, a gente percebe que antes do pecado, Deus se relacionava com Adão e Eva, ele vinha toda tarde lá, não vinha? Sim, vamos projetar alguns versículos para deixar isso bem Pode, claro? você tem algum aí no jeito? Temos alguns aqui em Gênesis, porque era em Gênesis, deixa eu ver né? aqui. Nós temos em Gênesis aqui, né, na segunda pergunta que nós estamos falando, né? Isso. Eu tenho aqui sim, desculpa aí que eu estava meio distraído. Gênesis 3, né, verso 8. Certo, tá? Então vamos ler o primeiro. Gênesis 3, verso 8. Depois eu falo o outro. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Exatamente. Aqui está falando um pouquinho da entrada do pecado, né? Porque eles tinham comido do fruto proibido, mas só para deixar bem claro, que andava no jardim pela viração do dia, no pôr do sol. Olha que no pôr do delícia, sol, hein? Deus se relacionava diretamente com seus filhos. Aonde mais? Aqui também tem no 4, né, no capítulo 4, o verso 9 e 10. Também Vamos aqui lá. Deus mostra o relacionamento dele com o seu povo. Né? 4:9. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Aqui é a primeira morte, né? Primeiro homicídio. Verso 10. Deixa eu cortar um pouquinho você, depois eu quero falar sobre isso aí, tá? Sobre essa primeira morte, mas Sim, pode continuar. Deixa eu só concluir aqui rapidinho. Ó. Verso Tá, 10. isso, desculpa aí. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Olha A só. gente leu as duas passagens porque diz respeito com a morte, né, a morte de Abel. E tem mais uma passagem, né? Tem mais duas passagens aqui. Eu acho que é bom você ler todas, né? Vamos ler todas. Então é o 5, 24. Vamos tá? com Agora. calma. Capítulo 5, verso 24. Isso. Que diz: Andou Enoque com Deus. Então, se Enoque andava com Deus, Deus andava com Enoque. Tanto é que Deus levou ele para E já ele, não né? era, porque Deus o tomou para si. Exatamente. Ele Olha foi só. arrebatado, né? Ele foi para o céu. E qual mais? Tem mais um outro, né? O 6, né? O 6, 9. Aí encerra. O último encerra. Os 6:9. relacionamentos. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, ou senão Deus andava com Noé. Exatamente. Então, apenas algumas passagens que mostram que, além da saúde, o fato do pecado estar no início, né, da sua existência aqui na Terra, na humanidade, existia uma proximidade de Deus muito grande com os seus filhos. Agora você pode falar sobre a morte de Abel. Essa proximidade aí ajudava muito, né? Essa questão da longevidade. Agora, é que o Denilson mencionou aqui um negócio interessante, né? Eu até queria pedir para o Denilson, eu queria pedir para ele poderia até colocar aí, para o povo participar, se você concordar, tá, Denilson? Sim, sim. Quando aconteceu a primeira morte no planeta? Era isso que eu queria falar. Ih, a gente já entregou. Hã? A gente já entregou. Não, mas não? Põe aí, vamos ver o que o pessoal fala. Irmãos, comentem aí quando aconteceu a primeira morte no planeta, beleza? Tá. Comentem. E o que era, né? Qual era a primeira, na verdade, qual foi a primeira morte que aconteceu no planeta? Tá? Vai dar a resposta De completinha pra repente gente. você falou alguma coisa aí, mas de repente as pessoas não ouviu e não confundiu a cabeça das pessoas. Mas a gente gostaria da participação das pessoas. Qual foi a primeira morte do planeta, tá? Enquanto isso, você já quer dar continuidade? Porque pode ser que os irmãos demorem um pouquinho para responder. Agora, Denilson, aqui... Eu quero ter uma boa notícia para te dar. Pode falar. Jaide Neves, Jaide Neves. colocou assim, ó, muito interessante a dieta. Gostaria de fazer. Aí, então. Deus seja louvado. Jaide, eu vou encaminhar o seu contato para o Tony, tá bom? E o Tony vai te informar melhor como que funciona essa dieta e você vai ser muito beneficiada por ela, pode ter certeza. Com certeza, viu? Com certeza. E Deus abençoe pela sua participação. Isso, obrigado aí. Então, eu acho que agora a gente poderia ir para a terceira pergunta, né? Sim, o pessoal ainda não respondeu quando aconteceu a primeira morte, mas vamos para a terceira e quando eles responderem, a gente volta nessa, tá bom?
Eles Ok. ainda não responderam. Vamos lá então. Terceira pergunta. Agora sim a gente entra um pouquinho no reino animal, né? Ah, tá. Quando... No caso aqui seria a dieta onívora. Sim, né? vamos lá. Pergunta, ó. Quando que o reino animal passou a fazer parte da alimentação do homem? Então, aqui a gente tem aqui 2 versículos aqui que vai esclarecer a gente. Não é muita coisa não, tá? Gênesis 9, verso 3 e 4, tá? Vamos lá. Gênesis 9, verso 3. E 4. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, mais uma vez, tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Só deixando bem claro para os irmãos que estão nos assistindo, e você vai complementar, tenho certeza, essa instrução foi dada por Deus em qual momento? Porque a gente não leu o contexto todo. Mas quando que isso aconteceu? Foi depois do dilúvio. Depois do dilúvio. Depois do dilúvio que ele deu essas instruções. Então pode continuar agora. Eu queria chamar a atenção nesse versículo aqui, ó, nesse versículo 3, tá? Eu gostaria que vocês se atentassem aqui com essa primeira palavrinha, ó. Tudo que se move, tá? Na verdade, Deus, ele não contradiz o que ele fala. Aqui ele está colocando essa palavra, tudo, mas depois Deus lá na frente ele vai falar. Ele vai entrar em detalhes. Ele vai entrar em detalhes. É que aqui Deus não entrou em detalhes, tá? Ele estava conversando aqui. Na verdade, Noé sabia o que era que se movia que ele poderia comer, porque Deus tinha dado instruções bem claras a respeito dos animais que poderiam entrar na arca. Inclusive essa pergunta acho que é a próxima, né? Isso. Mas você já quer que eu faça ou você quer complementar a pergunta número 3? Não, vamos deixar para depois? Pode ser? Você que sabe. Não, faz então. Posso fazer? A pergunta número 4 é a seguinte. Quais foram as orientações que Deus deu ao seu povo em relação à nova alimentação? Se a gente ler de forma isolada, Gênesis 9, 3, dá a entender que tudo que se move serve-vos-á para alimento. Só que agora parece que ele deu algumas orientações específicas. Quais que foram? Melhor, né? Quais que foram? Aí a gente tem que ir lá para a quarta pergunta, né? Quarta pergunta. Gênesis 7, 2 e Levítico 11, 47. Então vamos lá. Na verdade, quando você lê esse versículo, esses 2 versículos, você vai ver que o Levítico 11, 47 é a resposta do 7, 2. Você que está em casa, você vai perceber também. Um responde o outro. Vou ler aqui os 2 então, tá bom? Primeiro, Gênesis capítulo 7, versículo 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Aqui são as orientações que Deus está dando para Noé. Na verdade, Deus aqui ele já estabeleceu a dieta onívora, né? Quando o homem iria comer carne, né? Porque se ele colocou 7 pares de animais dentro da arca e colocou 7 pares de animais limpos na arca e colocou um par de animal imundo, como Deus chama, significa que aquele animal imundo não era para comer, senão a espécie ia entrar em extinção. Entrar em extinção. Então, essa parte aqui é importante para você ver que essa questão da alimentação, ela já foi definida lá nesse momento aí. Antes mesmo da liberação. Ele já tinha definido, ele só não tinha liberado ainda. O que está agora nos próximos versos aí, né? Agora a gente vai ler, irmãos, vai ler Levítico capítulo 11. É a resposta né? Levítico capítulo 11. Do 2, do 7 verso, está bem lá embaixo, verso 47. Vamos lá, ó, verso 47. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Então aí Deus deu o checkmate, né? Ele já mostrou qual que era o animal limpo e qual que era o animal imundo, né? E aí a gente obedece ou não? Então, mas para obedecer, a gente precisa saber primeiro quais são os animais limpos. Né? Precisa saber. Aí Deus deu uma lista, né? E eu já puxo aqui para a quinta pergunta. Exatamente. Que são perguntas que estão bem coladinhas. Mas antes de ler a quinta perguntinha, eu só quero ver os comentários dos irmãos também aqui, tá bom? Vamos lá. Então, só um momentinho, Tony, que eu quero ver se tem mais algum comentário novo. Vamos lá.
Olha, a Maiara disse uma coisa interessante. Ela respondeu a pergunta. Lembra que você perguntou quando aconteceu a primeira morte? Ela respondeu já? Ela respondeu. Ela colocou, não sei se é o que você está esperando. Foi o cordeiro para fazer roupas para Adão e Eva. Então, mas tem mais algum comentário aí? Antes da gente falar, vê se tem mais algum. Não, relacionado com a pergunta que você fez, não tem mais nenhum. Esse foi o único comentário, que a primeira morte foi o cordeiro para fazer roupas para Adão e Eva. Então posso falar? Agora pode falar. Exatamente, a Maiara acertou. Foi um cordeiro. Se tivesse um prêmio, Maiara, você ia ganhar, mas nós não temos, somos pobres. Eu queria, a Maiara acertou, parabéns, Maiara. Então, eu só queria falar um pouquinho, rapidinho a respeito disso aí, vai fugir um pouquinho do foco, tá? Não, beleza. Mas a primeira morte aconteceu lá no Éden, justamente por conta da desobediência de Adão e Eva, né? Não é todo mundo que conhece a doutrina do santuário, mas na verdade o sacrifício começou ali no Éden, né? Aquele cordeiro que morreu, ele já apontava para o cordeiro que viria no futuro, que pagaria os nossos pecados, né? Porque os antediluvianos foram antes de Jesus, né? Antes de Jesus. Os patriarcas também, alguns patriarcas foram depois de Jesus, só lá no Império Romano que Jesus nasceu e morreu pelos pecados de todo mundo, inclusive dos patriarcas, dos nossos, né? O deles, quem veio antes, quem estava na época, e os nossos, quem viria depois. O Noé veio antes, né? Então, né? Essa questão do santuário, Tony, é muito interessante você ter tocado nela. Você tem um assunto sobre isso, né? A gente não vai falar sobre isso agora, porque senão vai fugir do tema. Do foco, né? Mas existe, irmãos, a última live da segunda temporada. A primeira temporada vai começar semana que vem, tá bom? Semana que vem começa uma nova temporada. A gente já vai fazer a pergunta 5 aqui, mas antes eu quero só dar um spoiler da nova temporada. Vamos iniciar semana que vem falando sobre a Trindade. E vamos permanecer durante esse tema durante 4 sábados seguidos. Então, semana que vem conosco estará o Rosan. O tema é a Trindade. No dia 18 estará conosco o Silvio e o tema será a pessoa do Espírito Santo. Dia 25 de dezembro, live especial de Natal, teremos como tema Jesus, o Menino Deus. E dia 1º de janeiro de 2022, teremos conosco a Mariana. Eu falei quem vai estar com a gente no Natal, vai ser a Mariana. Beleza, a Mariana vai estar com a gente no Natal, Jesus, o Menino Deus. E no dia 1º estará conosco o Tiago, falando sobre Deus, um Pai de amor. Então, 4 lives especiais, que fazem parte da segunda temporada. E na 10ª live, que vai acontecer no início de fevereiro, mais ou menos, iremos ter o seguinte tema: as 2.300 tardes e manhãs. Nesse tema, Tony, sim, iremos falar sobre o santuário. Iremos dar todas as explicações sobre o santuário. Então, se você quer aprender sobre o santuário, continue acompanhando as lives, que uma hora vamos chegar nesse tema. Agora a pergunta 5? Exatamente. Agora é a quinta pergunta, né, Denilson? Quais tipos de animais são considerados limpos para consumo humano? Beleza. Aqui na pergunta 4 ficou claro, ó, somente os animais limpos vocês podem comer. Existe. Então me fala, quais são considerados limpos para Agora aqui Deus comer? Ele apresenta uma lista dos animais limpos, né? E ele apresenta também uma lista dos animais imundos, tá? Então, a gente encontra isso aqui em Levítico 11. Aqui em Levítico 11, se você se atentar aí na sua Bíblia, você vai perceber que Deus, ele dá as características dos animais. Ele ainda não fala quais são os animais. Só nenhum que eu tenho aqui que ele vai falar. Inclusive, esse versículo que Deus fala que você pode comer, vai gerar muita polêmica a hora que eu falar. Mas é Deus falando. Eu não vou discutir com Deus, ok? Depois a gente lê, né, Deus? Mas antes eu quero mandar só um abracinho, posso? Tá ok, pode lá. Tem alguém aqui que confessou que chegou atrasada, mas o importante é que chegou, né? A Cristina Pereira está aqui, ó. Boa tarde, graça e paz, irmãos. Desculpa, mas cheguei atrasada. O importante, Cristina, é que você está aqui acompanhando a live. Então, Deus te abençoe, tá bom? Seja muito bem-vinda e participe. Eu quero também colocar o comentário aqui da Sônia Tavares, que ela parece que entrou agora há pouco também, ou está desde o começo, mas mandou uma mensagem somente agora. Então, um grande abraço para você, tá, Sônia? Obrigado pela sua participação. Ela está achando o conteúdo muito bom, tá? Obrigado aí, viu? Obrigado, muito obrigado. E ela acabou de agradecer aqui, né? Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Deus te abençoe, Cristina. Deus te abençoe, tá bom?
Vamos lá para a pergunta então. No Instagram, mas algumas pessoas entraram aqui. Eu vou ler rapidamente o nome delas. Mamãe Brinca e Educa, parece que é um perfil de alguma empresa, alguma coisa do tipo, né? Lisete.caspani.rigoni e Persila Vieira. E tem L.E.A. _ varied, alguma coisa assim. É um perfil que está no Instagram nos acompanhando. Como não tem os nomes, eu falo o nome do perfil. Para vocês que estão nos acompanhando, sejam muito bem-vindos, tá bom? Agora a gente vai responder a pergunta, usando a Bíblia. Eu já não falei para você ainda os versos, né? Não, os animais considerados limpos para consumo, quais que são? Então, lá em Levítico, na verdade ele faz uma descrição aqui, né? À medida que você for lendo os versículos, Deus vai fazendo a descrição dos animais limpos. Então, ele fala dos animais limpos e dos animais imundos também, sim, tá? Sim. Vamos ler somente dos limpos por enquanto? Levítico 11, tá? Levítico 11, verso... Você quer ler o 2 por enquanto? Vamos ler só esses dos limpos por enquanto? Tá. Aí depois a gente fala um pouquinho dos imundos, pode ser? Pode ser. Vamos lá, versículo 2. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. 3. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, esses comereis. Aí já pula para o 9, né? Aí peraí. Depois a gente vai falar os que não podem comer. O 3 você leu? O 3 não. Então lê o 3. Não, daqui a pouco a gente lê o 3. Tá bom. O 3 aqui não pode. Vamos ler somente os que podem deixa primeiro, pra tá dar bom? suspense. Isso. Vamos lá, continuando a lista. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes. Todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios. Esses comereis. Agora vamos para o 21, já pula direto para o 21, né? 21 e depois o 22. 21 e 22. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Verso 22. Deles comereis estes. A locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Esse que você mencionou aí é interessante, pessoal. Você fala para a pessoa comer grilo, gafanhoto, essas coisas, as pessoas já dá relia nas pessoas, né? Mas na verdade, nós temos um personagem da Bíblia que comia gafanhotos, né? Eu acredito que sei quem é. Então. João Batista. Então, isso prova que você pode comer sim gafanhoto. É que a gente não precisa comer gafanhoto, mas se precisar um dia a gente pode comer sem problema. E eu acredito que deve ser uma fonte de proteína enorme, né? Tem muita proteína, tá? Tanto é que Deus colocou proteína para a gente consumir, né? Então aí tem, né? Isso já faz parte da dieta onívora. Às vezes a pessoa deixa de comer o gafanhoto, que pode comer, apesar que a gente não precisa comer gafanhoto, né? E come uma carne que está aqui em Levítico, né? Que não é para consumir, né? Agora vamos continuar a lista lá em Deuteronômio. Por enquanto, irmãos, a gente só está falando os que podem consumir, tá bom? Em Deuteronômio capítulo 14... aqui tem os versos. O verso 4, por exemplo. 4 até o 6, vamos lá. Está na sua tela. São estes os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, a ovelha montês e o gamo. Verso 6. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, isso comereis. Aí já pula para o 9, né? 9. Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas. Pula para o 11. E depois o 20. Toda ave limpa comereis. E por último, verso 20. Novamente, toda ave limpa comereis. Tony, a gente só leu aqui os animais limpos. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Deixa eu colocar aqui, para me poder olhar o versículo que eu estava tentando colocar, mas eu estava com a atenção um pouco... Então tá aí, Então aqui é o Deuteronômio 14, né? O verso 4 aqui, 4 a 6, o verso 9, o verso 11 e o verso 20. Mas a gente só leu, irmãos, mais uma vez, a gente só leu os que podem ser comidos de acordo com Deus. Mas a gente pulou vários versículos. Por que a gente pulou, Tony?
É que a gente tem que apresentar os versos para as pessoas, né? Porque as pessoas recebem um impacto meio grande, né, quando você fala de certos alimentos, porque elas estão consumindo alguns alimentos proibidos, né? Podemos ler os versos que a gente pulou? Eu acho que deveria ler, porque aqui a gente as coisas têm que ser pratos limpos, né? Nós não estamos querendo culpar ninguém porque está fazendo uma coisa ou outra, nós estamos querendo mostrar o que a palavra de Deus fala, né? Levítico 11 de novo, irmãos. A gente vai voltar em Levítico 11 agora. Só que dessa vez, nós iremos ler aquilo que Deus condena. Aquilo que Deus condena. Vamos pular o 2 e o 3, que a gente já leu. Vamos ler o 4. Do 4 até o 8. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Verso 5, o arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. Verso 6, a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Inclusive carne de lebre, né? Que tem muita gente que come. Então, tem muita gente que não sabe, né? Então a lebre, ela não pode também. Não pode. Né? Vamos continuar a lista aqui, ó. Verso 7. Tem mais um que as pessoas não conhecem, que tem indústria, tem pessoas que criam, é o avestruz. O avestruz, né? A gente vai chegar lá, ó. Verso 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Aí quero voltar a atenção aqui para você, Tony, porque tem gente que pensa que nós só não comemos a carne de porco. A carne de porco é um dos animais que Deus condena. Mas vamos continuar a lista, porque não acabou. Verso 8. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Este vos serão imundos. Aí a gente já leu o 9, que pode, né? E a gente já pula para o 10. Irmãos, do 10 até o 20 é tudo animal que não pode comer. Verso 10. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. E eu já quero cortar aqui para você de novo, porque o peixe precisa ter barbatanas e escamas. Se não tiver um dos dois, já não é próprio para alimento. Exatamente, tem que ter as duas coisas. Inclusive, eu vou citar um peixe aqui que eu não sabia direito, mas foi no começo, quando eu não era membro da igreja. É a tilápia, né? Ela não tem barbatana, tem? Tilápia? Eu não conheço praticamente. Parece que a tilápia não tem barbatana, entendeu? Então ela tem só escama, né? Então é questão da gente analisar direitinho. Mas, na verdade, veja bem, independente do que foi apresentado aqui... Eu posso só terminar a lista? Pode. Vou terminar a lista, tá? Vamos terminar a lista. Tá onde aí? Eu estou no 10. Não. Agora a gente vai pular, irmãos, para o 11, tá bom? Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Verso 12 de Levítico 11. Todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação. Ou seja, camarão, lagosta, polvo, todos esses frutos marinhos são considerados abominação, imundos. Agora tem gente que pergunta assim, mas por que, né, que Deus ele aconselha a gente a não consumir esses... Mas calma que a lista não acabou. Né? Tem muito, né? Vamos lá. Aí você vai assustar as pessoas. Mas tem que falar a verdade, Tony, infelizmente. Irmãos, desculpem, a gente está aqui para mostrar o que é certo, mas também está para mostrar o que é errado. Se a gente não mostrar errado, a gente vai estar sendo hipócrita e vamos estar faltando vamos estar faltando com Deus. Vamos estar sendo desonestos com Deus, porque apresentamos uma meia-verdade. E toda meia-verdade é uma mentira. Ou você fala uma verdade completa, ou você fala uma mentira completa. Não existe meio termo para com Deus. Então vamos lá. Verso 13. Das aves, estas abominareis, não se comerão. Serão abominação a águia, o quebrantoso e a águia marinha. Verso 14. O milhano e o falcão, segundo a sua espécie. Verso 15. Todo corvo, segundo a sua espécie. Aqui o que você falou, Tony. O avestruz, a coruja, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. Verso 17. O mocho, o corvo marinho, a ibis. Verso 18. A gralha, o pelicano, o abutre. Verso 19. A cegonha, a garça, segundo a sua espécie. A polpa
Olha aqui, e o morcego. Nossa, deu o que falar essa questão da carne de morcego, né? Parece que as pessoas estavam consumindo morcego, né? No início da Covid, né? É. Agora o verso 20. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Eu não vou ler as outras passagens de Deuteronômio, porque é mais ou menos uma réplica do que já foi dito aqui. É muita coisa também. Então né? agora eu deixo você complementar. Então, o que eu ia falar é o seguinte, que tem gente que fala assim, mas por que não pode comer, por exemplo, um coelho, né? Por que não pode comer um porco, né? Um avestruz. O avestruz, né? Um avestruz é uma ave, né? Mas se você for analisar as especificações que Deus faz ali, é proibido. Agora, por quê? O que a própria ciência tem estudado é que esses animais, eles não têm o organismo perfeito, né? O sistema de digestão dele não é perfeito, tá? Então, o que acontece? Ele tem toxinas na carne dele. Por exemplo, o coelho quase não bebe água. Você sabia que o coelho quase não bebe água? Bebe muito pouco. Muito pouco. Eu criei coelho da Índia, aqueles coelhinhos, e eu quase nem punha água para eles tomar. Então, você imagina a carne dele como que fica, né? Então, é por isso, um dos motivos é esse. Outro motivo, mesmo que a gente ainda fica em dúvida, é Deus falando. A gente não precisa discutir com Deus, né? Agora, lembrando que eu queria falar, Denilson, se vocês for seguir esse regime que nós estamos apresentando, vocês não se preocupam em comer essas coisas, porque não vai ter carne no cardápio das pessoas, né? Não vai ter. Não vai ter. E outra coisa, a ciência, se você quiser pesquisar, mesmo as carnes que Deus considera limpas, elas acidificam o sangue. Elas acidificam o sangue, tornam o sangue ácido. Ainda as que Deus permite. Ou seja, Deus permitiu que o homem consumisse carne por misericórdia. Por misericórdia. Eu não sei se você aí de casa lembra quando o povo estava atravessando o deserto, saiu lá do Egito para ir para a terra prometida, né? Eles ficaram lembrando das iguarias lá do Egito, né? E começaram a reclamar, começaram a murmurar, apesar da manifestação de Deus, né? E aí o que aconteceu? Eles estavam cansados de comer o maná, né? E eles mandou codornizes. Mandou codornize, né? Tá, né? Mandou codornize. Exato. Por misericórdia, tá? Mas se você tiver dúvida, faz uma pesquisa, procura um nutrólogo, tá? Um nutrólogo, de preferência missionário. Aí você vai ver o que ele vai falar da carne, do leite e de derivados, tá? Ele vai falar. Eu já quero abrir uma janelinha aqui, Tony. Essa questão das codornizes, do maná, se os irmãos quiserem saber um pouquinho mais do que aconteceu com a peregrinação no deserto dos israelitas, assistam no nosso canal, tem uma live já gravada, Peregrinos no Deserto. É informação preciosa para você e sua família. Pode Exatamente. Continuar. E aí eu queria complementar falando o que o alimento do Éden faz no nosso corpo. Ele é um alimento alcalino, tá? A gente viu aqui, ainda há pouco, o que acontece na célula, né? A substância que ele produz no organismo, que é a citocina anti-inflamatória, não vai deixar as suas células inflamar, enquanto que a dieta onívora, onde você come animais, né? E toda espécie de animais, tem gente que come todas essas espécies de animais, né? Até morcego, né? Até morcego. O que vai acontecer? Essa molécula do seu corpo, ela vai se tornar inflamada. E aí o seu corpo não vai fazer as manutenções que tem que ser feitas. Eu costumo dizer que é como você comprasse um carro novo e usasse ele 5 anos. O que acontece com ele? Uma hora vai ter um desgaste, né? E aí tem gente que faz o seguinte, o carro foi projetado para colocar o álcool ou a gasolina, certo? Certo. Mas tem gente que coloca uma substância lá no carro para ele andar mais, não acontece? Aditivo. Um aditivo. Aí se você acelerar muito esse carro, o motor vai estourar, né? Entendeu? É como se você estivesse colocando esse tipo de alimento na sua boca. Se você exagerar, né, com cortes de carnes gordos, né, em gordura saturada, e comer muito alimento refinado, né, inclusive refrigerante, açúcares, essas coisas, a sua célula vai se inflamar. Ou seja, aquela membrana da sua célula vai inflamar e não vai acontecer a manutenção que tem que acontecer. E aí, se estiver acontecendo isso, aí a pessoa tem que mudar de hábitos. É por isso que o médico manda a pessoa mudar os hábitos, né? Passa uma lista desse tamanho, para que essa célula, né, aquela membrana que envolve a célula, ela desinflama e a pessoa perde peso e cura doenças. Porque o remédio não cura doença. O remédio só dá uma controlada. Se a pessoa tomar o remédio e controlar a situação, e ela voltar na dieta que ela estava fazendo, ela vai ficar doente novamente. É por isso que tem muitos cânceres que voltam, porque a pessoa insiste em comer churrasco, beber leite integral. O leite integral que eu falo é aquele leite gordo, né?
Sim. E só deixando bem claro, o câncer só se manifesta em um corpo ácido. Exatamente. E tem uma observação interessante que você me fez lembrar. Posso falar? Pode falar. É o seguinte, tem gente que fala assim, mas eu tenho herança, né? Eu herdei da minha família uma certa doença. Uma predisposição. Uma predisposição. Então, o que eu faço? Não adianta nada eu fazer essa dieta que não vai resolver. Eu recomendo que você faça, porque se você não fizer, aí as suas chances de receber essa herança vai ser muito, muito mais fácil. É uma única herança que a gente não quer receber dos nossos parentes, né, Denilson? Sim. Entendeu? Agora, se você fizer igual o Denilson falou, consumir os alimentos alcalinos, né, você vai ter grande chance de não fazer essa herança se manifestar na sua vida. As chances serão menores, né? Será bem menor. Tony, temos 3 perguntas aqui para finalizar, mas o nosso tempo está muito curto. A gente vai ter que correr um pouquinho mais a partir de agora, tá bom? 7 a 8, né? 6, 7, 8. Mas eu acho que dá para matar isso em 20 minutos no máximo, tá bom? Tá. Por enquanto, os irmãos não estão comentando, estão assistindo, porém não estão comentando. Então, eu acredito que está ficando bem claro o nosso conteúdo aqui. Que bom, né? Graças Tomara que a sim, Deus. né? Agora, vamos lá. Parece que mesmo após a entrada do pecado no mundo, essa é a nossa pergunta, antepenúltima pergunta, número 6, mesmo após a entrada do pecado no mundo, existe um relato na Bíblia de pessoas que foram bem-sucedidas porque retomaram o primeiro regime alimentar. Tinha dois regimes. O original e o onívoro. O original e o onívoro. Mas até o onívoro, não fazendo da forma como Deus pediu, se tornava abominação. Mas aí, parece que 4 jovens entraram em contato com essa alimentação e falaram, não, a gente não vai comer isso. Aonde está na Bíblia esse relato? E inclusive fala que esses jovens foram bem-sucedidos. Exatamente. Onde está esse relato na Bíblia? Então, esse relato aconteceu com aqueles rapazes que vieram cativo para a Babilônia, né? Esse relato está lá em Daniel, né? Daniel 1. Aí, se você quiser mencionar esses versículos aqui que eu vou falar para você, tem outros aqui também. Certo. Eu coloquei uns aqui na ordem cronológica. Se você quiser seguir... Vai mencionando que eu vou lendo. Aqui está mais fácil do nosso ouvinte entender, porque ele está na ordem cronológica. É mais ou menos uma história que aconteceu quando Daniel e seus companheiros, seus amigos, vieram para a Babilônia cativo, né? Sim, vamos então lá. É o seguinte, primeiro verso, 3... 3, vamos lá. Quando acabar de ler, você já passa o outro, tá bom? Tá bom. Um bate-bola aqui bem rápido. Tá bom. Verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Próximo. Verso 5. 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Verso 8. Verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Verso 11. Vamos lá. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. São esses os 4 nomes, os 4 jovens. Exatamente. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Depois o pessoal mudou o nome deles, né? Qual que é o verso? O 12 e o 15. 12 e 15. 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. E o verso 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Exatamente. Ou seja, eles resolveram apenas comer legumes e beber água. Só isso. Só isso. É porque ali tinha todas as propriedades que eles precisavam, né? Então, a gente percebe aqui que nem o Denilson perguntou, né? São personagens que, apesar da dieta que Deus permitiu, né? Essa lista de animais que a gente consumiu, eles preferiam comer, né, os legumes, né? Com certeza as frutas também, né? Com certeza, né? Tudo que era cru, na verdade, tudo que era alcalino, né? E a gente percebe o seguinte, eu falo isso por prática minha, né? Eu estou tentando mudar meus hábitos, tá? Eu já consegui fazer muita coisa, mas o próprio alimento vegetal, quando você cozinha ele, tá? E coloca ali
alguns ingredientes juntos ali, nos temperos, porque tem temperos que são antioxidantes, mas tem temperos também que não faz muito bem para a gente. O próprio livro, a própria Ellen White fala desses condimentos, né? Que tem que ser uma comida mais simples. Ellen White, irmãos, a gente vai entrar em detalhes nessa mulher daqui a pouquinho. Quem foi Ellen White? A gente já falou sobre o espírito de profecia nela, mas a gente vai entrar em detalhes nela daqui a pouco. Pode continuar. Então Daniel, o que eles fizeram? Vocês perceberam que eles saíram, né? Judá, né? Foi invadida, né? Por Nabucodonosor, é isso? Eles foram levados cativos à Babilônia. Foram levados cativos para a Babilônia e lá o rei queria que ele comia as iguarias, mas eles não quiseram, né? E aí foi feito um teste com eles, né? E eles provaram que eles eram muito mais inteligentes comendo, né, esses alimentos aí. E que nem eu estava falando, eu tenho por experiência própria. O dia que eu janto, só, por exemplo, só melancia, e por sinal a Gleida ontem jantou melancia, tá? Ela jantou melancia. O dia que eu janto melancia, ou janto abacaxi, ou como fruta, eu durmo melhor, eu levanto melhor, tá? O meu sono é mais reparador, só que eu também durmo mais cedo, tá? Então é mais uma coisa que se encaixa. Não é o fato de você dormir mais cedo, não está envolvido com a alimentação, mas está envolvido com a sua qualidade de vida. É porque o corpo ele fabrica alguns hormônios no período mais cedo, horário, né? É por isso que a galinha dorme bem cedo, né? O limite máximo recomendável, de acordo com alguns especialistas, é 10 horas você já está na cama dormindo, roncando. De preferência antes, né? De preferência antes. Após as 10 horas, o corpo deixa de produzir uma substância muito importante para o funcionamento do seu corpo, inclusive para o sistema imunológico, que impacta negativamente a sua saúde no decorrer da sua vida. Então, durma cedo, é a nossa dica. Tem gente que fala que não dorme cedo porque tem que trazer algum trabalho para casa. Mas se você dormir cedo, você vai acordar mais cedo. O seu corpo vai fabricar o hormônio e você vai ter condições de fazer o serviço que você trouxe para casa de madrugada. Vamos na pergunta 7, então? Vamos. Muito bom o conteúdo, mas a gente tem que avançar, até porque o nosso tempo está acabando. Penúltima pergunta. O que a Bíblia diz... essa pergunta. O que a Bíblia diz sobre o uso de bebidas alcoólicas? É um assunto meio polêmico. Você vai ter que ser um pouquinho rápido. Tá, eu vou passar para você já os versículos, então você vai correndo aí, né? Vamos lá, verso... Não vamos comentar muito aqui, para a gente não também segurar os nossos ouvintes por muito tempo. Eu quero que você comenta, mas se você não puder se delongar muito por causa do horário, mas traz o essencial para a gente saber, tá bom? Qual que é o verso primeiro? Aqui tem o Provérbios, né, 20, né? Então, versículo 1, né? Então vamos lá. Aqui Provérbios, já começa a falar sobre a bebida, né? Capítulo 20, verso 1. Vamos ler todos esses que estão na lista aqui? Pode ser. O que você acha? Ó, o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Já dizia Salomão, né? E está bem literal esse verso aí, né? Que não bem pode literal. Tomar, né? Capítulo 23, versos 20 e 21, que diz: não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. E por fim, capítulo 29, verso... continua no capítulo 23, só que a gente vai ler do verso 29 até o 35. Exatamente. Para quem são tem bastante versículo aí. Tem bastante, ó. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos. Vocês notam alguma semelhança com quem bebe aqui, irmãos? Olhos vermelhos. Verso 30. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não apenas vinho, mas aqui diz bebida misturada. Deus é bem claro, né? Deus é claro. 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro. E por fim, verso 35, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Nossa, eu conheço pessoas muito próximas de mim, Tony,
que vivem essa vida, bebem. Eu mesmo fui um que bebi muito. E graças a Deus você teve um livramento, né? Eu sou um testemunho vivo aqui de que a bebida não faz bem. Eu, quando era mais jovem, né? Foi antes de conhecer a Gleida, eu ia nas baladas, né? E tomava muito. Eu cheguei a tomar até injeção de glicose na veia. Nossa. Né? Olha para você ver o que eu era. Graças a Deus, Deus me transformou. E para você conseguir, é só com relacionamento com Deus, tá, irmão? Aí traz um resumo bem rápido sobre o álcool pra gente, por favor. Olha, eu vou falar um versículo aqui que confunde um pouco a cabeça das pessoas. Eu vou falar só esse, porque a gente precisa de correr, né? Mas tem muito material aqui. É porque as pessoas, quando lê esse versículo aqui de forma isolada, elas falam que pode tomar um pouco de vinho. Se você quiser procurar aí, Denilson, 1 Timóteo 5, 23. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23. Esse verso aqui confunde a cabeça das pessoas. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Você sabe quem estava falando aqui? Quem? Era Paulo falando para Timóteo, tá? Então, quando você, aí de casa, se você um dia ler esse versículo isolado, você vai pensar que Deus está falando que pode beber vinho. Mas eu vou explicar rapidinho aqui o que acontece aqui. Ó. Na verdade, era para Timóteo misturar um pouco de vinho forte na água. Tá? Eu fico imaginando quando Paulo falou isso para Timóteo, ele falou assim para Timóteo, Timóteo, pega 2 garrafinhas, uma de vinho e uma de água. Como você está tendo um pouco de problema de estômago, mistura um pouquinho de vinho. Aqui era recomendado na época que se misturasse 2% de vinho alcoólico em 80% de água, para desinfetar a água. Entendeu? Só isso. Então, pessoal, isso que eu estou falando aqui é comprovado na arqueologia da Bíblia. Inclusive, nós temos um arqueólogo na nossa igreja, o nome dele é Luiz Gonçalves. Não, pastor Rodrigo Silva. Desculpa. Eu confundo os dois, sempre eu confundo. Ainda bem que você está aqui para me ajudar. Rodrigo Silva, isso. E ele fez escavações e encontrou material que comprova isso. Tanto é que quando a gente quer saber da veracidade da Bíblia, a gente tem que ir na arqueologia também, porque ela nos ajuda, né? Sim. A história e a arqueologia. Então, o que Timóteo fazia? Ele levava 2 recipientes, um de água e um de vinho, e ele misturava um pouquinho de vinho alcoólico na água, porque naquele tempo não tinha nada para matar os germes, né? Então, o recurso era o vinho, entendeu? É uma forma de esterilizar, né? De esterilizar a água, entendeu? Só isso. Porque não tinha água tratada, não tinha nada disso, né? E era uma quantidade muito pequena. Era muito pequena, era cerca de 2%, talvez até menos, tá? Então, hoje, o que a gente faz para esterilizar a água? A gente coloca uma gotinha de água sanitária, né? Tem até uma apropriada para vender no mercado, né? Mas naquele tempo eles não tinham água sanitária, né? E também nem tinha microscópio para ver os vírus, mas eles já sabiam que tinha alguma coisa ali. Aí, irmãos, eu quero trazer para vocês outro assunto polêmico. Envolve, inclusive, essa denominação que eu falei no começo da live. Ah, mas Jesus bebia vinho. De fato, Jesus bebeu vinho, sim. Não somente ele, como seus apóstolos e todos do seu tempo. Agora, vamos ver um pouquinho do significado da palavra vinho na sua linguagem original, tá bom? Vamos lá. Aí você vê para mim, né, Denilson? Isso aqui é uma ajudinha aqui para o Tony. Vamos lá. Pra mim aí. Os termos mais comuns para vinho no Antigo Testamento, hebraico, tá? Hebraico, são, me perdoem na pronúncia, talvez eu não fale exatamente, Yahim e Tirosh. Yahim e Tirosh. São esses 2 nomes, Yahim e Tirosh. Em aramaico, na verdade, né? E Tirosh em aramaico. Beleza, vamos lá. A Igreja Adventista, nossa igreja, né, que a gente faz parte, esclarece que o termo Yahim é a palavra comum para vinho envelhecido e, portanto, intoxicante. Isso daí tem até algumas passagens lá de Gênesis 14, Levítico 10, Levítico 23. E Tirosh é usado em várias passagens para designar o suco de uva fresco ou o vinho ainda não completamente envelhecido, mas já intoxicante. Certo? Continuando, então, um termo é para uma bebida alcoólica e outro termo é para o suco de uva. Exatamente. Ou senão para um vinho que não está alcoolizado, que não está fermentado. Então, existem as 2 formas de vinho. Mas vamos lá.
Ambos os termos hebraicos são vertidos na Septuaginta, que é a clássica tradução do Antigo Testamento para a língua grega. Quando isso aconteceu, as palavras viraram uma só. As palavras viraram uma só. E aí que as pessoas confundem, né? E aí você tem que analisar o contexto para saber se está sendo consumido o vinho de forma alcoólica, né, de forma fermentada, ou o vinho como suco de uva, sem fermentação. Mas continuando, ó, já no Novo Testamento a palavra comum para vinho é o mesmo termo, oinos. Oinos é o termo no Novo Testamento, que pode designar tanto suco quanto o vinho, tanto suco ou vinho não fermentado, como o vinho fermentado. Então, vai depender muito, irmãos, do lugar que você está vendo ali, das pessoas que beberam vinho. Só que eu te falo uma coisa, aí entra em questão o bom senso. Jesus, como Filho de Deus, como alguém que queria dar exemplo para todos que aqui estavam, de como ser uma pessoa íntegra, né? Como ser uma pessoa íntegra, fiel, temente a Deus, e cujo corpo era templo do Espírito Santo. Aí eu ia falar para você podia ler esse verso. Eu vou ler esse texto aqui para vocês agora. Olha só. Exatamente. Aqui, ó. Deixa eu só caçar o texto aqui rapidinho. É 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vamos lá. Está na sua tela aí, ó. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Exatamente. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E tem várias outras passagens aqui, irmãos, que a gente não vai se delongar muito por causa do tempo, mas tem aqui, ó, 1 Coríntios 6, 19 a 20, capítulo 10, versículo 23, capítulo 10, versículo 23, 25 a 28 e também o versículo 31, tudo do capítulo 10. Se Jesus estava ali para mostrar que o corpo dele era templo do Espírito Santo, ele ia deixar uma bebida fermentada, uma bebida alcoolizada entrar em seu organismo? Bom senso, exatamente, parcimônia, não faz mal para ninguém. Jesus não consumiu álcool porque ele queria dar o exemplo. Ele era templo do Espírito Santo e da mesma forma nós também devemos ser. E tem gente que pensa que quando a gente fala de saúde, né, a gente só fala daquilo que é alimento, né? Comida, né? E nós estamos passando aqui essa dieta para vocês, né? Mas a gente também pode consumir coisas que estragam o templo do Espírito Santo, né? No caso, a bebida alcoólica é uma delas, né? E inclusive essas bebidas, elas vão direto no cérebro, né? Nos neurônios, né? Elas afetam tudo em nosso corpo. A Maiara, ela colocou um comentário aqui, que eu quero ler para vocês, que diz o seguinte, ó: comer muito à noite e comidas mais pesadas atrapalham o sono. O melhor é uma refeição mais leve mesmo. Igual você falou, né? Exatamente. Às vezes come um pedaço de melancia e vai dormir. A gente tem que esperar. É assim, quando você se alimenta à noite, o ideal seria se alimentar, o jantar teria que ser bem mais cedo, tá? Mas quando você acaba se alimentando um pouco mais tarde, o que você tem que fazer? Você tem que esperar a digestão acontecer primeiro. Aí não tem problema. E outra coisa que eu queria aproveitar rapidinho, Denilson, é o seguinte: já que estamos falando dessa disciplina alimentar, o ideal, quando você for comer comida sólida, nunca ingerir líquido junto, né? Na verdade, quando você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz é tomar um copo de água, de preferência até com limão, em jejum. Aí espera uns 20 minutos ou 30 para você ir fazer o desjejum, tá? E de preferência no desjejum não ficar ingerindo suco, né? Porque atrapalha a digestão. Ainda mais se for uma bebida gelada. O nosso organismo, para fazer a digestão, tem que estar na temperatura adequada, né? E aí depois do desjejum, você tem que esperar pelo menos uma hora e meia para voltar a tomar líquido, voltar a tomar água. Espera dar uma baixada, né? Um dia eu ouvi que no mínimo uns 40 minutos, mas você está me falando que uma hora e meia é um tempo bom. Porque a digestão ela, às vezes demora um pouquinho. E aí, antes de você almoçar, você tem que tomar água antes, né? Tomar pelo menos meia hora antes. E ainda mais as pessoas que consomem carne, se as pessoas estão consumindo carne, aí que elas têm que esperar 2 horas, até 2 horas, para voltar a tomar água, né? E nesse período que você não está comendo nada, você pode tomar água normal. Aí no jantar de novo, água antes, meia hora, depois que o alimento
fizer a digestão, né? Se você fizer um jantar de frutas, essas coisas, a digestão é rápida. Mas você tem que ver o que você está consumindo. Se você estiver consumindo um alimento que demora mais a digestão, você tem que esperar mais para tomar água. Senão atrapalha a digestão e as células vão acabar ficando com as membranas inflamadas. E aí a pessoa pode ficar obesa e até doente, né? Tony, o conteúdo dessa live está sendo rico. Eu estou vendo aqui os comentários, inclusive, que bom, né? das pessoas. Eu fico feliz. Eu estava um pouco nervoso, né? Mas... E você se soltou. Você está indo muito bem. Deus seja louvado. Obrigado. Pela agradeço sua, a Deus. Pela e os sua... comentários também eu agradeço. Aí. Ajuda, né? Deus seja louvado pela sua participação aqui nessa live. Agora iremos para a última pergunta. A última pergunta... Não. Oi? É a última pergunta, pergunta número 8. É sobre as bebidas cafeinadas, tá certo? Exato. Última pergunta é um pouco complicada. Coitado do cafezinho, hein? Que as pessoas gostam. Coitado do cafezinho. E sobre as coitado perguntas... das pessoas que tomam cafezinho, né? Também. Irmãos, isso daqui é um tapa na cara, muitas vezes, de nós que somos adventistas. Exatamente. Eu, pelo menos, um testemunho pessoal, eu deixei de tomar café porque eu fiquei sabendo disso, dessa doutrina, um dia antes do meu batismo. Um dia antes de se batizar, eu falei, não vou relar mais essa bebida na minha boca. Aí a pessoa que estava dando estudo bíblico para mim falou assim, não, mas você pode fazer um plano com Deus de parar aos poucos. Eu falei, posso até revelar o nome dele, Denis Machado, hoje ele é pastor lá na região sul, que estava como teologando na igreja da Rádio em Nova Odessa, no distrito de Nova Odessa. Ele falou, Denilson, você pode... E aos poucos parando, falei, Denis, não me fale mais nada, senão eu vou desistir agora nesse momento. Eu estou firmando um propósito com Deus de nunca mais relar café na minha boca. Viu que beleza? E eu estou desde o dia 6 de dezembro de 2014 Parabéns. sem relar uma gota de café na boca. E eu me considero um vitorioso. No começo foi difícil, porque eu sou programador. E programador precisa de café para poder gerar código. É isso que a gente vai falar aqui, viu? Mas tomar cuidado com esses estimulantes aí. Esses estimulantes, eles não fazem você trabalhar. Pelo contrário, eles vão trazer muitos malefícios para a sua saúde. Você vai ter uma saúde muito melhor se você não consumir esses estimulantes. Então a pergunta, Tony, e sobre o consumo de bebidas cafeinadas, como café e refrigerantes, alimentos industrializados e demais produtos com corantes, conservantes e realçadores de sabor, temos alguma orientação divinamente inspirada por Deus? Aqui a gente vai falar somente do café, tá bom? Então, aqui nós temos aqui 1 Coríntios 3:16. É o verso que fala sobre o corpo é templo do Espírito Santo. Então você lembra, né? Lembro. Então a gente pode ir para os outros, né? Vamos ler os outros então? Então vamos ler os outros aí. Então vamos lá. Você tem anotado aí, né? Tenho anotado. 1 Coríntios... Aí depois a gente fala o que a Alimite recomenda, né? Sim, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Vou ler bem rapidinho, tá? Tá bom. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Tem também o capítulo 10, verso 23, que eu já estou colocando na sua tela agora, que diz, todas as coisas são lícitas. Nossa, Tony, essa passagem é demais. Todas as coisas são lícitas. Isso é importante, a pessoa... Mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Agora, verso 25. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Algumas perguntas, alguns versos, Tony, são usados por pessoas para elas justificarem o consumo de alimentos que não foram aprovados por Deus. E, inclusive, esse verso é uma passagem que as pessoas utilizam. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Só que é de tudo que é permitido, não é? A gente vai ler, vamos continuar a leitura, olha só. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Vamos continuar aqui até o 28. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. 28. Porém, tem um porém aí, tem um mas, tem um entretanto. Se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Agora tem o verso 31 que é para arrematar.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, mesmo na casa de quem quer que seja, você não vai ingerir coisas proibidas, condenadas por Deus, porque tudo que você faz é para a glória de Deus. E aqui a gente estava falando da pergunta sobre bebidas cafeinadas, mas vocês perceberam também que entrou outros versos aí, né? Que a pessoa, às vezes, por interpretação errônea, equivocada, né? Ela acaba entendendo que pode fazer uma coisa, né? Quando, que nem você falou, quando Deus falou que pode consumir tudo que tem no mercado, né? Ele está falando de tudo aquilo que ele liberou lá no regime alimentar, né? Ou seja, a dieta onívora, né? Dos animais limpos, né? Mas fala pra gente sobre o café, a gente precisa dessa última informação. Nosso tempo esgotou, mas por favor. O café aqui, eu acho que a gente pode ir direto no comentário de Ellen White, tá? Pode ler. Porque Ellen White, irmãos, é uma escritora norte-americana considerada por nós como uma mulher inspirada por Deus, uma profetisa, que foi uma das patriarcas, vamos dizer, matriarcas, desculpa. Foi um dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa mulher tem escritos que valem ouro e que apontam para um Jesus Salvador, um Deus Salvador na pessoa de Jesus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia que cuida e ama os seus filhos. Pode ler para a gente, por favor, o escrito de Ellen White. Tá, eu vou comentar aqui o que Ellen White fala nos escritos dela. Inclusive, se você quiser baixar os livros dela, né, tá? É muito fácil, né, nas redes sociais. EGW Books. Isso, vai na loja de aplicativo, EGW Books. Inclusive, a gente recomenda esse livro que ela fala isso aqui, Ciências do Bom Viver, tá? E é uma das maiores escritoras dos Estados Unidos, né? Ainda com primário. Você deve ter comentado aqui, né? Eu comentei, então, vamos lá. 2-3 anos só, não mais. O que ela diz sobre o chá e o café, tá? É o seguinte: o chá atua como estimulante e, até um certo grau, produz intoxicação. A ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. Na verdade, então, aqui não é só o chá e o café. A gente não vai ter tempo de comentar, mas existem os energéticos também que são ricos em cafeína, tá? Então, o primeiro efeito é estimulante. Aí depois vem a consequência, né? É que nem droga, né? A pessoa que consome droga, ela fica alegre na hora, depois vem as consequências, ela passa mal. Então, são agitados os nervos do estômago que comunicam irritação ao cérebro, o qual, por sua vez, desperta para transmitir aumento de atividade ao coração. Então é por isso que as pessoas às vezes consomem o café. Você estava mencionando aí, né? Que a pessoa consome o café para ficar acordada, porque ele oferece um estímulo, né? O coração fica agitado. Fica agitado, né? E a pessoa fica acordada. E uma fugaz energia a todo o organismo. Esquece-se a fadiga. A pessoa fica fadigada também. Fica tá? cansada. Fica cansada. Parece aumentar a força. Estimula o intelecto. Torna-se mais viva a imaginação. Vamos ler o resto? Eu acho que agora vem uma bronca das duras aqui, pelo que parece. Você está vendo aí de rabo dos olhos. Eu não estou vendo não, mas você deduz. Por enquanto foi coisa boa, mas tudo tem uma consequência, né? Em virtude desses resultados, muitos julgam que seu chá ou café lhes faz grande benefício, mas é um engano. Chá e café não nutrem o organismo. Seu efeito produz-se antes de haver tempo para ser digerido ou assimilado, e o que parece força não passa de excitação nervosa. Excitação nervosa, é só uma excitação. Uma vez dissipada a influência do estimulante, abate-se a força não natural, sendo o resultado um grau correspondente de abatimento e fraquezas. Aí, para encerrar, o uso continuado dessas irritações, desses irritantes nervosos, é seguido de dores de cabeça, insônia, palpitação, indigestão, tremores e muito outros males, pois eles gastam a força vital.
E aí quem tem problema cardíaco é pior ainda, porque se o café causa esse tipo de palpitação, né, se a pessoa é hipertensa, ela tem que tomar cuidado, né, a quantidade de café que ela toma, se é que ela não conseguiu ainda deixar dessa bebida, né? A ciência recomenda, né? Eles recomendam às vezes coisa que não é boa, né? Então eles recomendam uma dosagem de café que não é perigosa. Se eles recomendam uma dosagem de café que não faz mal, na opinião deles, significa que ultrapassar, né? Não só ultrapassar, significa que ela faz menos mal, mas faz mal. Mas faz mal. Percebe? Então, tudo aquilo que faz um pouquinho de mal, a gente deve evitar. Porque ao longo da vida, faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, vai chegar uma hora que você vai ver o efeito. Existe por trás disso também um interesse político e econômico. Sim. Na venda do café, na comercialização do café, porque querendo ou não, dá muito dinheiro. Você falou um negócio interessante agora, posso te interromper? Pode. Na verdade, a bebida em si, não só o café, é um termo social. Quando você vai no restaurante, jantar com a sua esposa, qual que é a primeira coisa que ele pergunta para você? O que querem beber? O que querem beber, né? Quando eu vou no restaurante, eu e minha família, o garçom ele até estranha um pouco, porque a gente não toma nada, entendeu? Então a bebida é algo assim social. Então é costume. Parece que quando a pessoa vai comer tem que ter bebida. Inclusive às vezes tem copo de várias qualidades na mesa, né? Diferentes. Para cada copo colocar uma bebida diferente. Então você vê que é social mesmo esse negócio. Não precisa tomar líquido com comida, ainda mais se for um líquido com a temperatura mais baixa. Tony, eu acho que eu não preciso comentar e você também não precisa falar mais nada. Espírito de profecia aqui disse tudo. Escritos de Ellen White que foram feitos, né, antes de 1900, são comprovados pela ciência até hoje. Pode falar. Faz mais de 100 anos que Ellen White falava isso, hein? Faz e muita coisa que ela falava, hoje a ciência comprova. Eu vou até falar uma coisa que ela falava, que faz parte da saúde. Nos hospitais, antigamente, as pessoas deixavam a janela fechada. Ela falava que era para abrir a janela, para entrar corrente de ar e entrar luz solar. Olha só. E hoje é comprovado que a ciência reconhece corrente de ar e luz solar faz Exatamente. bem para o corpo, faz bem para o organismo. Vamos finalizar então nossa live. Eu quero mostrar para vocês essa lembrancinha, que é tipo um alho, né? Parece um alho, não sei se é um nabo, não sei o que é isso daqui. Tem gente olhando para isso aí já lembrando o que é. A Gleida deve saber o que é. Uma lembrança de um dos projetos que ela desenvolveu na nossa igreja, na época da rádio, da Igreja da Rádio. E aqui diz, ó, Testemunhos, né? Acredito que é Testemunhos Seletos, volume 1, página 486. A reforma da saúde, foi me mostrado, é parte da terceira mensagem angélica. E está tão intimamente relacionada como está o braço e a mão com o corpo humano. Vi que nós, como um povo, precisamos fazer um movimento de progresso nesta grande obra. Pastores e povo precisam agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos e que não podem deixar para que Deus a faça por eles. Amém, né? Tony, nesse momento, você vai dirigir uma palavra de muito carinho, muito amor às pessoas que estão nos assistindo e que com certeza encontraram muitas novidades e creio que elas estão assustadas com tantas informações, mas são informações que vão fazer bem para elas. Então, gaste aí alguns minutinhos para poder conversar com essas pessoas, minutos, segundos, você que sabe. Eu vou ser breve. Porque é muito importante agora você dirigir uma palavra de apelo no coração diretamente delas. Então, é que nem a gente mencionou, né, no decorrer dessa live, que o nosso interesse é fazer aquilo, né, que a gente gosta de fazer, né? Ou melhor, que a gente sabe que está fazendo bem para o nosso corpo, né? É um testemunho que a gente tem das nossas práticas, das nossas dietas que a gente tem praticado, né? Então, é difícil, né? Mas é que nem eu mencionei lá atrás. Se você se envolver, se você tiver pelo menos hoje, nessa tarde, o discernimento daquilo que é bom para você colocar para dentro do seu corpo, já é um grande passo. Aí, o que acontece? Você se deixa envolver, né? Você tem uma ferramenta na mão poderosa, né? Eu sigo algumas pessoas
que praticam boas dietas, né? Inclusive essa dieta anti-inflamatória, né? Eu conheço pessoas crudíveras que só comem alimentos crus, conheço pessoas frudíveras que só consomem frutas. Tudo isso vai deixar o seu corpo alcalino, livre de doença, tá? Então, vamos abandonar os alimentos refinados, vamos nos envolver, né? Vamos adotar essa dieta original lá do Éden, que isso aí vai fazer bem pra gente. Afinal de contas, Deus conhece a mim, conhece a você aí de casa, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que o seu corpo precisa para funcionar direito. Então, vamos fazer o que Deus pede. Amém? Obrigado a todos e boa tarde. Irmãos, é isso. Quero agradecer ao Tony aqui pela participação. Você foi muito bem. As pessoas, inclusive, disseram que você arrasou aqui. Muito obrigado aí. Silvânia disse que você arrasou, inclusive. Obrigado aí, Silvana. Abraço para você. Eu termino falando assim, igual o Lições da Bíblia, né? Programa Lições da Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Exatamente. Mas não apenas isso. Porque o nosso intuito, o nosso objetivo aqui, mais do que pregar a palavra, é trazer qualidade de vida a você. Então, nesse momento, nós iremos dirigir uma palavra de oração ao nosso querido bom Deus. Curve sua fronte, vamos conversar com o nosso Criador. Querido Deus e Pai, obrigado mais uma vez, porque aprendemos lições preciosíssimas nessa tarde de sábado. Que o Senhor continue nos guiando e nos capacitando a realizar as melhores escolhas para que possamos ser pessoas com mais saúde para poder pregar o Seu Evangelho e para que Jesus assim volte logo. Esse é o nosso desejo, que está no íntimo do nosso coração, e o fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. E como eu sempre digo, não deixe de estudar a Bíblia Sagrada, pois Jesus mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Um grande abraço, Deus os abençoe e nos vemos em nossa próxima classe bíblica online. Até lá. Um abraço a todos.